Bom dia, meus queridos irmãos, minha querida irmã, meu querido irmão de Seara Espírita. Tu que vens a esse diminuto canal em busca aí de esclarecimento, tanto quanto nós que estamos aqui, ao fazermos as nossas reflexões, buscar as nossas elevações superiores para que possamos encontrar auxílio fundamental e superior às nossas jornadas, para que não nos abstamos das nossas necessidades inerentes ao nosso uso do livre-arbítrio, mas possamos ter aquelas inspirações superiores a nos falar mais fortemente, na medida das nossas necessidades, nos fortalecendo nas decisões necessárias, sem, como dissemos, olvidarmos o nosso livre-arbítrio. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2024, alegramo-nos por mais esse episódio de número 52. Vamos falar sobre um capítulo, um dos mais importantes que André Luiz nos trouxe. A história da reencarnação de Sigismundo. E como sempre fazemos, abrimos uma lição do nosso querido livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Chico Xavier e ditada pelo nosso amado irmão Espírito Emmanuel. A lição é número 72, Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Paulo, Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelino das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas, para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu seu espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Que belíssima lição nos traz mais uma vez Emmanuel na sua caridosa missão de esclarecer os nossos espíritos.
Que palavras tão tocantes e esclarecedoras. Valiosa a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Não vimos nenhuma forma escrita humana que conseguisse sintetizar tão belamente, apesar da nossa carente abundância de material de leitura, podemos aqui adiantar quão preciosas são essas duas colocações. Muitas vezes nos revoltamos contra as dificuldades, mas são essas dificuldades derivadas da escassez de recursos que trabalham em nós, nos transformando e nos forjando uma disciplina maior, uma visão maior sobre os bens, a necessidade do uso dos recursos, a disciplina sobre o nosso espírito, a disciplina sobre nossas paixões, a disciplina do uso dos nossos recursos. Quão sábia é a lei divina. Porventura, por outro lado, a abundância, que graça nas mãos, muitas vezes, de muitos irmãos e irmãs, e que se perdem nas pedregosas vias das paixões humanas, advinas da falta da disciplina. E como diz aqui Emmanuel, o seu único objetivo é ampliar as formas de bem. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por estar aqui presente. Vamos adiante estudar mais um capítulo, entrar mais um episódio desse maravilhoso livro, Missionários da Luz. Seja bem-vindo hoje e sempre, e na medida das suas possibilidades, indique a um irmão ou irmã em estado de necessidade, ou que porventura possa estar aberto a entrar no mundo de uma nova racionalidade a que o Espiritismo possa desfraldar com segurança. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, iniciamos mais um episódio, nosso episódio 52, do estudo do livro Missionários da Luz, obra que foi psicografada por Chico Xavier, editada pelo nosso amigo espiritual André Luiz. Obra, portanto, que foi publicada em 1943. Nós findamos o episódio, né? Na verdade, o capítulo 11, que é um dos capítulos, maiores capítulos desse livro. E vamos entrar agora no livro, no capítulo 12, que é Preparação de Experiências. É um capítulo dos mais importantes que André Luiz nos trouxe, que fala sobre a reencarnação de Segismundo. E aí, como que ele se desenrola, né? Na realidade, Segismundo é um amigo deles, de outras encarnações, que estava com dificuldades para reencarnar no seio daqueles irmãos que outrora, em encarnação passada, foram seu desafeto, e que nessa ocasião da Terra alcançava a posição de seu pai, mas o rejeitava em sono. E aí, o trabalho dessa preparação era proporcionar o reajuste espiritual entre
Segismundo e o pai, para que pudesse ter a reencarnação plena de Segismundo. Mas como que se iniciou, né? Nesse capítulo de hoje, nós vamos estudar, naturalmente, como fizemos no capítulo anterior, capítulo 12, nós vamos dividir esse, esse capítulo em duas partes, né? Para que possamos aproveitar de melhor maneira. Perdão, em três partes. Então vamos lá, né? Estava Alexandre, que é o mentor de André Luiz, regressando à sede espiritual de trabalho, quando o Alexandre foi procurado por um amigo e perguntou a ele: se lembra de Segismundo, nosso velho amigo? Alexandre responde: como não? Redarguiu o interpelado. Ambos lhe devemos significativos favores de outro tempo. Pois bem, tornou o visitante. Segismundo necessita colaboração urgente. Reconheço que você não é especialista em trabalhos referentes à reencarnação. No entanto, sinto-me compelido a recorrer ao concurso dos amigos. E aí, sim, sim, respondeu o orientador. O drama dele vive ainda em nossa memória. Ou seja, Segismundo também fora um amigo na última encarnação de Alexandre aqui na Terra. Então, explicou o amigo, Segismundo, presentemente, prosseguiu outra. Voltará ao rio da vida física. A situação assim exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Será ele de conformidade com a permissão de nossos maiores, o segundo filhinho do casal. Todavia, estamos lutando com grandes dificuldades para localizá-lo. Infelizmente, Adelino, que lhe será o futuro pai transitório, repele-o com calor, tão logo surgem as horas de sono físico, trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Em vista disso, o trabalho preparatório da nova experiência tem sido muito moroso e desagradável. Muito interessante, né, irmãos? Então, mostrando aí que após, né, a última encarnação, regressaram a essa terra Raquel e Adelino. Raquel, que fora, então, né, aquela esposa outrora, que Segismundo desviou do caminho, que era esposa de Adelino. E Adelino foi assassinado por Segismundo. E a Raquel, o que aconteceu? Raquel entrou para a prostituição. E depois, né, de longo tempo, né, em que Raquel aí, né, ela buscou aí com intensa vibração de ódio e desesperação, tá? Eles tiveram a oportunidade de reencarnar, então, Raquel e Adelino, no sentido de que de buscarem que foram eles protagonistas anteriores, né, daquela tragédia, pudessem buscar um novo reajustamento. E aí aguardando, portanto, a oportunidade, né, de receber, através da lei do amor, o Segismundo como um novo filho. Aí uma questão importante. E André Luiz fala, fica muito empolgado, por quê? Porque ele nos fala, né? Nunca tiveram a oportunidade de acompanhar de perto o processo de reencarnação, estudando os ascendentes espirituais nas questões de embriologia.
Então, o que vai acontecer? Acontecer nesse caminho de preparação, nesse capítulo, André Luiz vai estudar como que se dá o planejamento das reencarnações do ponto de vista da fixação dos caracteres embriológicos, para que esses caracteres possam ajudar a completar a nossa encarnação. Então, esse capítulo vai mostrar isso através do exemplo de um reajustamento para uma reencarnação, que é do Segismundo. E aí, então, Alexandre fala para André Luiz, né? Sempre o velho círculo vicioso. Quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre, e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela seu companheiro e prometer fidelidade e realização. Mas logo que se aposta do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Então, Alexandre explicando aqui a André Luiz como que nós, no exercício, né, do nosso planejamento lá em cima, no campo espiritual, da espiritualidade, nos devotamos a promessas, né, em nascer aqui na Terra e buscar a nossa redenção. Mas como caímos aqui na Terra, acordados por essa pressão, digamos assim, da matéria, então logo nos despertamos aqui, o nosso processo na consciência madura, caímos em esquecimento com a dificuldade de sermos fiéis ao que prometemos. Então, Alexandre chama a atenção que esse é o eterno ciclo vicioso. Né? E aí, o que acontece? Alexandre fala para André Luiz, né? Que André Luiz está ali curioso e morrendo de vontade de acompanhar. Só que André Luiz, Alexandre chama a atenção e fala para André Luiz que não tem objeções, entretanto, não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. E que base é essa? Ou seja, Alexandre, então, vai levar André Luiz para o setor do planejamento de reencarnações, para que ele possa controlar como que é esse planejamento do ponto de vista, né, do ponto de vista das nossas condições embriológicas, para que possa o quê? Para que possa nos proporcionar as melhores condições para a experiência futura da reencarnação. E aí vai falando aqui uma coisa que é muito importante. Como se divide a reencarnação. E Alexandre explica para André Luiz. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura e conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Olha como é interessante essa explicação e como que Alexandre divide pedagogicamente para André Luiz e André Luiz assim para nós, né, como grande repórter da espiritualidade para nós, a divisão do processo do planejamento da reencarnação. E é muito interessante entendermos que Alexandre divide, então, para nós, né, dois tipos de
reencarnação. Aquelas reencarnações que eles chamam de puramente evolutivos, que é na maioria das nossas porcentagens, ou seja, em que vimos aqui, né, com a responsabilidade de um processo individual, mas que obedece àquele mesmo padrão de programa. Olha que interessante, né? Existe uma padronização de um programa evolutivo. Que interessante, né? Ou seja, eles pensam aí, tanto discutem com nós, conosco, né? Perdão, o nosso processo da reencarnação, as lutas que podemos enfrentar e a fixação da nossa condição material através do planejamento da nossa embriologia, a fim de que nós recebamos um vaso material condizente com a necessidade do nosso processo evolutivo. E aí Alexandre determina esse quadro como um quadro que é padronizado, um processo geral de evolução. Olha só como nós estamos aqui ainda distante de ascender ao novo processo de encarnação, ao novo degrau de encarnação ainda. E aí esse novo degrau só ocorre nas colônias espirituais mais elevadas, onde se o quê? Se mantém, como diz ele, serviços especiais para a encarnação de trabalhadores e missionários. O que diz aqui? O que são trabalhadores? Né? Trabalhadores podem ser aquelas pessoas, por exemplo, né? Um empresário ou empresária que estabelece aí grandes modificações na seara da empresa, né? E, né, assim, dirigindo diversas pessoas, milhares de pessoas. Não precisa ter aí, não tem um caráter especificamente assim, de missionário, mas, no entanto, ele carrega ali, não é isso? Um objetivo maior, né? Imagine, né? De dirigir grandes empresas. Ou aquele, por exemplo, professor ou professora que estabelece aqui na Terra, né, novos parâmetros, né, de educacionais, pedagógicos, ou um médico ou uma médica que estabelece aqui novos parâmetros da própria educação, da atuação da medicina. Então, são trabalhadores que foram desenvolvidos em colônias espirituais mais elevadas. E o missionário nem precisamos falar, né? Nós conseguimos contar aí nos dedos, né, aqueles que realmente veem em trabalho missionário e conseguimos identificar imediatamente Madre Teresa de Calcutá, como Gandhi e tantos outros que passaram aqui pela Terra, né? Sócrates e tantos outros. Então, meus irmãos, é importante então a gente parar aqui, né, nosso estudo, né, para que nós fixemos que nesse processo, ou seja, Alexandre então explica o caráter da reencarnação, que ele pode ter então uma dupla possibilidade, ou seja, para aqueles como nós que estamos em papel ainda evolutivo, seguimos uma programação padronizada. E aí encontramos ali todo o planejamento dentro da colônia, né, nosso lar. E aqueles que vão exercer, como nós explicamos, uma ação proeminente aqui na Terra, são ditos trabalhadores e missionários e são preparados em colônias espirituais superiores. Mas, naturalmente, em todos, estando num processo padronizado evolutivo ou numa colônia ou em serviço de trabalhador e missionário, todos nós recebemos um planejamento. E é isso que vamos ver um pouco mais nos capítulos em que se seguem. Tá bom, meus queridos irmãos? Ficamos por aqui hoje, expressando aí as nossas pequenas possibilidades de estudo fraterno, trazendo a cada um de nós as possibilidades de crescimento
e de desenvolvimento. Meu querido irmão, minha querida irmã, que não te falte ânimo para estudar, não te falte ânimo para que tu possas reverter, como diz a lição anterior, explicada por Emmanuel, sobre transitoriedade. Tudo passa, mas que a escassez ela tem um benefício da exercer sobre nós a disciplina. Aprendemos a ter disciplina. E por outro lado, a abundância, ela também tem um objetivo, que é ampliar as possibilidades do bem. Uma e outra, portanto, fazem parte de um planejamento superior para nós, que possamos ter essa digna compreensão e agradecermos de joelhos no chão, ainda que desconjuntados pelas provas da vida, a possibilidade maior de termos tido planejadores, intercessores em nossas vidas, nos ajudando a planejar essa vida para que possamos conseguir completar a nossa missão diminuta aqui na Terra, de um degrau do nosso processo evolutivo. Irmão e irmã, que tu possas agarrar com vontade, com determinação, a partir de hoje, se for difícil o ontem, mas que hoje e o amanhã você possa derradeiramente pisar com pés firmes na tua jornada, seja de escassez ou de abundância, mas encontrando aí a tua serenidade para disputar as provas de progresso com altivez, com tranquilidade, ainda que o choro te bata à porta, mas o faça com aquela tristeza para Deus. Pois a tristeza para Deus significa o quê? Significa reconhecer o valor da prova, enquanto a tristeza para a terra significa abjurar os acontecimentos em detrimento daquela falta de não poder exercer aqueles vícios em que muitas das vezes as nossas paixões gritam por exercer, seja de diversos matizes, com o uso desenfreado do dinheiro, do uso desenfreado do sexo, do uso desenfreado das nossas emoções, do desenfreado da nossa fala, das nossas percepções, da nossa direção de uma empresa, do nosso varrer a rua em objeções contra o plano superior. Essa é a tristeza para a terra. E a tristeza para Deus, que não se desengane nunca, meu amigo, ela é a felicidade eterna. Muito obrigado por estarmos aqui nesse diminuto estudo. Avancemos de acordo com as nossas possibilidades maiores. Tenha um grande domingo e uma ótima semana para ti e toda a tua família. Que assim seja.